Olá, amigos do Jornal Diário de Rio Mafra. Hoje a gente recebe no nosso estúdio o deputado federal Rafael Pezente e o nosso ex-prefeito Emerson Mas. Deputado, a gente, quando pensa que vocês estão em Brasília, né, é difícil mensurar o impacto que vocês vão ter na nossa cidade, né, porque a gente está distante. Eu gostaria de saber como que o Poder Legislativo, né, a Câmara de Deputados, pode fortalecer principalmente essas entidades, né, como a APAI. A gente tem uma cota de emenda impositiva que todo parlamentar pode distribuir para sua base. E aí é discricionário, ele manda para onde ele quiser, né? E a gente atende aos pedidos mais importantes. Geralmente a coberta ela é menor do que o tanto de perna que eu tenho que tampar, né? E aí a gente usa alguns critérios. Critério de necessidade, a PAI aqui de Mafra, pelo trabalho que faz, precisa de mais investimentos. O Emerson me convenceu disso e é por isso que destinei recursos. Mas a destinação de emenda parlamentar é apenas uma das funções do deputado e não é a mais importante. A mais importante delas é fiscalizar o que o Poder Executivo faz, é legislar, é dar suporte, é proteger algumas categorias que ficam sempre desamparadas. Eu me criei plantando fumo. Eu sou da roça, eu falo isso com muito orgulho. Minha família mora numa cidade de 3 mil habitantes, que se chama Atalanta, lá do ladinho de Ituporanga, terra da cebola. E plantando fumo, eu vi que essa turma está sempre desprotegida. Não tem ninguém que olhe por eles. Então me elegi deputado federal e fui a Brasília com essa missão, para defender o agricultor familiar, especificamente o produtor de tabaco. Porque o produtor de tabaco não consegue uma linha de crédito no banco, ele não consegue financiar um maquinário usando o fumo como sua renda principal, e aí na hora de vender a sua safra, ainda tem que encarar do outro lado da correia, às vezes um classificador que faz pouco caso do trabalho de um ano inteiro de uma família. Então eu estou lá para defender essa turma e blindar os fumicultores de investidas constantes que o governo faz. Veja só, Bárbara. A fumicultura coloca nos cofres do Brasil, todo ano, cerca de 14 bilhões de reais. É tanto zero atrás do 14 que às vezes a gente até se perde, né? 14 bilhões de reais em impostos. E esses impostos, eles são utilizados para muita coisa, para custear o SUS, inclusive, para fazer creche. Quem sabe parte desse dinheiro da fumicultura está voltando para a Mafra agora, na inauguração do Centro Administrativo para a PAI, para a reta escavadeira que daqui a algumas semanas eu vou vir entregar. Essa turma precisa ser mais respeitada. E eu estou lá em Brasília, então, com essa missão, para respeitar o produtor de tabaco, para fazer respeitar o produtor de leite, que passou agora recentemente pela maior crise da história. Famílias que há décadas estavam tirando leite das suas vaquinhas abandonaram a atividade, mandaram as vacas para os frigoríficos e, desanimados, nunca mais voltarão, porque imagina o investimento que tem que fazer para comprar ordenha, para investir galpão, para comprar de novo plantel. Então, se a gente fazer com que essas pessoas saiam da atividade, daqui a pouco os nossos agricultores envelhecerão, não vai mais ter sucessão, os jovens não querem mais ficar na roça. É difícil convencer um jovem a permanecer na agricultura. E se a gente não mantiver esses jovens na agricultura, logo logo o Brasil vai deixar de ser um grande produtor de alimentos, para ser um grande mantenedor de pessoas em benefícios sociais. Isso não é saudável. Perfeito. Bom, eu acho que isso também é uma dor, uma coisa que a gente sente muito aqui na nossa região, né? Principalmente na fumicultura, mas na verdade em todas as áreas da agricultura, né? Essa região aqui é uma região que tem vocação para a agricultura, para o agronegócio. Nós temos aqui produção de grão, nós temos produção de tabaco, nós temos em algumas regiões produção de cebola, temos também alguns produtores que produzem alho, muita produção de leite e tantas outras coisas, né, que o pessoal produz aqui. Eles fazem milagre. Numa propriedade de 6, 8, 10, 15 hectares, eles conseguem sustentar uma família com 5 ou 6 pessoas. E aí cheguei em Brasília, eu vi que tinha uma bancada muito forte para defender a agricultura, mas não a nossa. Agricultura lá do Mato Grosso, propriedades de 5, 8, 10 mil hectares. Aí o que o fazendeiro faz? Ele banca a campanha do deputado, pega aqui 3 barão e vai comprar prefeito e vereador. O cara vai lá, consegue se eleger e vira funcionário do fazendeiro. Chega em Brasília e está pouco se importando com os pequenos produtores. Defende só os interesses dos grandões.
Só que os grandões, eles já se viram muito bem. São os pequenos que precisam de atenção, precisam de defesa. E eu tô lá, falo isso de peito estufado em Brasília, para defender o pequeno produtor. O grande não precisa, o grande já tem gente para defender, eu tô lá para defender o pequenininho. Isso aí. Realmente, na nossa região, uma região muito forte no agronegócio. Como o deputado falou, a identidade que nós temos são as pequenas propriedades, terrenos acidentados, que não tem como o pequeno produtor, em 3, 4 hectares, produzir mais escala de cereais, de soja, de milho. Vai ter que ter realmente a produção de tabaco, de hortaliças, a vaquinha de leite. Então, são as alternativas que você tem para a nossa região, para as pequenas áreas e áreas acidentadas, né? Que você pega no morro ali na lomba, o que vai plantar? O fumo lá, né? Por isso que só em Mafra nós temos quase 2.000 famílias produtoras de fumo. No Planalto Norte Catarinense passam de 15 mil famílias que injetam no mercado mais de 1,5 bilhão por ano, né? Que a gente pegar os nossos pequenos municípios, como Mafra, como Itaiópolis são mais de 3.300 famílias produtoras de tabaco, né? Tira o tabaco de Itaiópolis, acaba com a cidade. Tira o tabaco de Mafra, acaba com a cidade. Então, realmente, a gente precisa estar representando a identidade da nossa região. Tivemos ano passado, junto com o deputado Rafael Pezzente, participando da COP11 em Genebra, na Suíça, onde é um momento que uma comissão internacional discute os rumos da cadeia produtora de tabaco, né? E engraçado, né, deputado, que quando a gente foi lá, a representatividade do Rio Grande do Sul, que também hoje é o maior produtor de tabaco do Brasil, nós tínhamos lá 5 deputados federais e 5 deputados estaduais. De Santa Catarina, apenas um deputado federal, deputado Rafael Pezzente, nenhum deputado estadual e um prefeito, né? Mas por que isso? Não podemos nem julgar os deputados estaduais que não estavam presentes, porque o deputado que é de Joinville, que é de Jaraguá, que é de Florianópolis, ele não conhece a realidade do fumo, ele não sabe a diferença de um pé de fumo e um pé de alface, né? Como é que ele vai representar essa região? Então, por isso, realmente, que a gente precisa ter pessoas que conheçam da nossa causa, que conheçam da nossa realidade, né? Do nosso pequeno produtor, da nossa agricultura familiar, do nosso fumicultor, para realmente levantar essa bandeira e defender as pautas que estão referentes a essa atividade. Ô, Bárbara, eu tô defendendo a fumicultura lá em Brasília, mas eu sinto muita falta de alguém para defender aqui na Assembleia Legislativa. O que é de assunto federal, eu mato no peito e a gente vai atrás e dá um jeito de resolver. Mas tem coisa que dá para resolver aqui em Santa Catarina e só em Santa Catarina. Por exemplo, quem está vendendo tabaco nesse momento está com a corda no pescoço, porque tu chega lá com um fardo de BO1, que é a melhor classe para o fumo Virgínia, e o classificador, né, se aproveitando do excesso de produção, paga para ele um BO2, um TO1. E o que o agricultor vai fazer? Ele é frágil, ele é a parte mais fraca de toda a cadeia produtiva. Ele é a mais importante, só que é a mais fraca também, porque quem é que vai defendê-lo na hora dessa negociação? Quem é que vai fazer essa intermediação entre a empresa e o produtor? E aí o fumo que está lá na esteira, paga-se por ele aquilo que o classificador quer? Não, tem uma instrução normativa do Ministério da Agricultura que diz exatamente o que é cada classe. O que é um TO1? O que é um BO1? O que é uma classe C? Por que o bacheiro é X? E quem é que faz essa instrução normativa ser aplicada na prática na hora da comercialização? Aqui em Santa Catarina nós temos um órgão que deveria fazer isso, que é a SIDASC. Eu, como deputado federal, pouco consigo influenciar porque é um órgão estadual. Precisamos de um deputado estadual para fazer esse trabalho de fiscalização, de cobrança e de acompanhamento. E hoje nós não temos. Nós temos bons deputados estaduais, tá? Deputados bem intencionados, deputados que inclusive tentam ajudar a fumicultura, mas eles não conhecem. Como é que eu, um deputado federal que representa a agricultura, vou defender os trabalhadores das plataformas de petróleo? São trabalhadores que devem se empenhar bastante, que têm suas necessidades, mas eu não conheço. Então, para você defender, você precisa conhecer, precisa estar dentro. E aí é importante que as pessoas coloquem a mão na consciência e nessa eleição desse ano sejam um pouco egoístas também. Pensem na sua atividade, pensem na sua família e aí elejam representantes que possam defender aquilo que as pessoas vivem no dia a dia por aqui. Com certeza que representem as suas dores, né? Exatamente. Agora nós teremos
quando virar essa safra e partir para a próxima, mais uma rodada de negociação de preço de tabaco. Discute-se o reajuste da tabela. Aí coloca-se o mesmo percentual para um XR3 e para um BO1. O XR3 é um fumo bacheiro de péssima qualidade, um fumo bem preto que não deu muito certo. O BO1 é um fumo de ponta de altíssima qualidade. Quando você coloca o mesmo percentual de reajuste para essas duas classes, abre-se uma diferença muito grande entre as duas. E aí, na hora de comercializar o fumo, um CO1, o classificador olha para ele e paga um XO2. O CO1 está 23 o quilo, o CO2 está 18. E num fardo, só nessa diferença de classe, dá 250, 300 reais. A gente precisa de representantes para ajudar também nessas negociações, para a correção mais justa da tabela, para fazer cumprir a instrução normativa do Ministério da Agricultura, para estar junto com a SIDASC, para evitar que o agricultor seja penalizado. Para isso a gente precisa de gente que conheça a atividade, né? Com certeza. Bom, eu tenho certeza que a gente poderia falar sobre muitas coisas por muito tempo aqui, mas eu gostaria de deixar aberta, antes disso, agradecer pela presença de vocês, pelo deputado também conhecer nosso estúdio hoje, e deixar aberto para que vocês possam falar um pouquinho sobre os próximos projetos que a gente pode esperar aqui para o município e para a região. Mas perfeito, eu agradeço, Bárbara, mais uma vez estar aqui presente no Diário. Acho que é a primeira vez que estou agora como ex-prefeito, né? Sim. A gente tinha a frequência de estar aqui como prefeito, estamos num novo momento. Aqueles que acompanharam nosso trabalho durante 5 anos e 3 meses sabem o empenho e o amor que eu coloquei por essa gestão, por todas as áreas, né? Na saúde, na educação, na infraestrutura. Executamos mais de 100 quilômetros de asfalto nesses 5 anos, reformamos nossas escolas, o carinho com as nossas crianças. Eu acho que isso que me dói mais, né? Eu estava diariamente com as nossas crianças, eu ia comer merenda lá para ver se a merenda era boa. Uniforme, o tênis, a Também conheço umas outras pessoas que vão para a escola só para comer merenda. Eu fui para estudar. Ah, tá bom. Mas agora eu ia comer merenda para ver se a merenda é boa, né? Realmente validar a merenda das nossas crianças. E é importante que a merenda das nossas crianças, você estava falando da agricultura familiar, hoje 99% da nossa alimentação escolar de produtos não industrializados sai da nossa agricultura familiar. São os nossos produtores de Mafra produzindo para nossas crianças. Então, o produtor produzindo para os seus próprios filhos. Então, veja o amor, o carinho que ele coloca nessa produção. O Emerson me falou a respeito disso, eu fiquei encantado. A gente tem que levar esse projeto para outras prefeituras, né? Quando o Emerson se eleger deputado estadual, eu acho que isso pode ser um bom projeto, viu, Emerson? Para se levar primeiro aqui para o Planalto Norte, depois plantar essa semente em outras regiões. Exatamente. Parabéns. Exatamente. E que é importante, né, Bárbara, que esse recurso que o nosso produtor recebe, ele não vai gastar isso em Nova York, em Paris, em Londres, ele gasta aqui. Ele gasta aqui no cliente do diário, na padaria, ele gasta aqui no posto de gasolina, gasta na farmácia, gira a economia. Prova disso que o movimento econômico nos últimos 5 anos, nós aumentamos a arrecadação do município sem aumentar impostos em 97%. Muita gente pergunta, como é que a gente conseguiu fazer tanta coisa e os outros não faziam? A gente faz um ajuste de casa, que é a mesma coisa, né, deputado? Se você quer fazer uma reforma na sua casa, uma churrasqueira, quer colocar uma piscina, quer trocar de carro, quer fazer um jardim, precisa de dinheiro, não tem outra forma, né? E a prefeitura, qual que é a forma de receita ela tem? São os impostos pagos. Impostos hoje são demais, na verdade, tem que reduzir os impostos, né? Qual que é a forma que eu achei? Não, vamos aumentar o giro econômico, consequentemente a prefeitura vai arrecadar mais. Foi o que a gente fez. E aí a gente percebeu que o povo mafrense voltou a acreditar em Mafra. Eu lembro muito bem a frase que mais me incomodava no início da gestão, que a gente via nas redes sociais, era Mafra sendo Mafra. Mafra nunca muda, Mafra não vai para frente. E hoje essa mesma frase é a frase que mais me orgulha, que hoje sim, é Mafra sendo Mafra. É Mafra destaque, é Mafra recebendo o prêmio. Recebemos o prêmio semana passada com a melhor gestão inovadora do estado de Santa Catarina. Florianópolis ficou em segundo, ficou na frente de Florianópolis. Melhor centro de inovação de Santa Catarina. E agora no dia 18 de maio, o prefeito Carlos vai para Brasília representar Santa Catarina e vai estar concorrendo com um prêmio nacional de gestão inovadora. Então veja que bacana, estamos bem cotados para ganhar esse prêmio, tá? Então realmente quando a gente vê essas entregas, esse resultado, essa mudança de comportamento das pessoas, a gente vê que tudo isso valeu a pena, Fala assim que saí, né, tive que renunciar, com o coração sangrando, fiquei 2 semanas chorando. Eu chegava em casa, eu abri uma cerveja, eu disse, meu Deus, não sou mais prefeito, é o que eu mais gosto de fazer, o que eu mais amo fazer, não sou mais, mas peraí,
conseguir dar esse passo à frente, vou conseguir, além de ajudar a Mafra, vou conseguir ajudar as nossas prefeituras da região, vou conseguir ajudar a todo o estado de Santa Catarina, levando o exemplo, como o deputado falou, da agricultura familiar que tivemos em Mafra, outras tantas ações, levando como case que a gente possa estar orientando e ajudando, e tanto prefeito novo, né, deputado, cheio de vontade, né, cheio de coragem, falta esse empurrãozinho, ó, eu já fiz em Mafra, assim, faça assado. E é isso que a gente se colocou à disposição, agora como pré-candidato a deputado, para levar lá para Florianópolis, a nossa cidade de Mafra e o nosso Planalto Norte Catarinense. Deputado? Obrigado pela oportunidade. Desculpa abusar um pouco da tua boa vontade também, porque a gente acabou se estendendo aqui, né? A conversa é boa e a gente se joga. E eu quero também colocar o meu mandato à disposição de você que está nos acompanhando. Você não precisa ser prefeito, vereador, você não precisa ter um cargo eletivo, não tem que ser ninguém importantão assim para falar com o deputado federal. Vai lá nas minhas redes sociais, procura lá, deputado Pezente. Pezente é com Z no meio e com I no final. Pezente. E aí você me manda uma mensagem e eu vou ter muito prazer em te responder, dar atenção para sua demanda e ajuda a construir meu mandato. Fala o que você acha que eu deveria fazer em Brasília. Quantos projetos que eu já apresentei, quantas lutas que eu já travei em Brasília por conta dessa interação com as pessoas que estão aqui na ponta, porque às vezes fica lá em Brasília com aquela gravatinha te apertando o pescoço, mas no ar-condicionado, rodeado de 4 paredes, e esquece que aqui na ponta tem um monte de gente com problema que precisa estar aqui. Então, é importante que essas pessoas façam contato com seus representantes, comigo e com todos os outros, porque vocês estão pagando essa fatura. Então, entre em contato comigo, que eu mesmo vou ter muito prazer em conversar com você e, quem sabe, transformar a sua ideia num projeto, uma lei que vai mudar a realidade de algumas famílias em todo o Brasil. Valeu. Obrigado, Bárbara, e obrigado para você que está nos acompanhando. Emerson, sucesso nessa caminhada. Vamos juntos. O Emerson é um cara que ele é apaixonante, né? Eu não conheço o Emerson há tanto tempo assim. Quando o Emerson se elegeu prefeito, eu nem sabia que ele existia. E quando eu me elegi deputado, o Emerson também não sabia que eu existia. Desde então, a gente fez uma amizade. E ele se aproveitou dessa amizade para trazer dinheiro aqui para Mafra. Ele é danado, né? O Emerson é um cara puro, um cara bem intencionado. Desses políticos que, infelizmente, estão em extinção, né? Ele é uma safra muito boa que está chegando agora. Torço muito pelo sucesso dele. E quando ele for deputado estadual, para mim vai ser muito bom também, porque as demandas que eu tenho para resolver em Santa Catarina, eu vou jogar tudo no colo do Emerson. Ele já está jogando no meu colo, tem para resolver em Brasília, vai continuar fazendo isso. Nós teremos em Florianópolis e em Brasília um gabinete compartilhado. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar essa entrevista. Mais informações sobre a inauguração na AFAI e outras notícias você acompanha em Diário de Rio Mafra. Muito obrigada!